Ah, você vai passar? Então eu vou. Galera. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui da Pousada da Wanda na Serra da Canastra. Hoje vamos seguir o caminho aqui. Lê Capel Bom dia. falou que ia levantar 5 da manhã para caminhar, eu não acreditei. Pior que é verdade, o homem levantou às 5 da manhã. Vou fazer minha caminhada. A idade vai chegando, a gente já vai colocando a rotina de atividade física para aguentar viver com mais saúde quando a idade chega, né? Aqui é o saguão, ó, o guia do famoso restaurante da Wanda. Um lugar bem grande. Ontem, quando nós chegamos, isso aqui estava cheio de gente. Então tem gente que vem de moto, de bicicleta, de carro. E é um lugar muito bacana e fica bem ao lado do pé da Serra Branca. Olha aí, ó. Serra Branca fica aqui, ó. Aqui faz o zigue-zague e vai lá no topo. Ontem nós tivemos alguns problemas, né? Eu caí, mas não aconteceu nada com a moto. O Lê colocou a moto na vala e o tanque dele começou a escorrer gasolina, mas não foi por causa disso, né? Ele já estava amassado. E aí nós colamos com um sabonete Durepox. Então hoje vai ser o teste para saber se deu certo esse remendo e continuar explorando aqui alguns lugares da Serra da Canastra. Guia. Não, eu sou engenheiro, mexo com obra. Mas você não faz Não, de uma passeada? não, só vem, passei e viu mesmo. Ah, tá. Aí ó, compressor aí, ó. Ele tava amassado já, né? Tem um vinco ali embaixo. Aí pessoal, E eu acho que eu vou soltar o parafuso da frente lá pra ele... tiramos as motocas aqui do... Eu tenho que abrir a torneira, eu sempre esqueço disso. Pegou, danada. Não é que ligou? Corto ela, aí ele mandou plantar um gainho lá. Então ela tá ali há 38 anos, tá desse tamanho. Aí o molecão preguiçoso, fui lá e chovendo, sabe? Peguei o gainho que ele mandou, fim inteiro assim no chão, foi lá embaixo e pegou, só. Pegou e hoje virou isso aí. E essa árvore é famosa, hein? Todo mundo que É, vem para embaixo. a briga debaixo dela. Tinha outra ali, ó. Tá bom, viu? Bom dia. Precisando de uma abraçadeira dessa, achei no chão, ó. Só que ela tá encaixada já, né? Então tem que ver se eu consigo soltar a travinha daqui de dentro para poder aproveitar uma abraçadeira dessa. Vamos ver se eu consigo. Vou usar o canivete, ó. É bem pontudo.
Na verdade eu não preciso nem fazer isso, é só eu cortar aqui, ó, e usar o outro que tá inteiro. Aí, ó, agora eu tô com uma tira inteira. Bom, pessoal, então estamos arrumando as coisas aqui, já tomamos café da manhã. Aqui é uma recepção assim extraordinária, um povo muito simples, a Dona Wanda, toda a família dela, que recebem as pessoas aqui. Por isso que esse lugar sempre está cheio, porque é incrível assim como que eles são simples e acolhem a todos que chegam aqui. A moto já está aqui equipada, né? Já coloquei a bagagem. O Lê tá arrumando a moto dele ali. E a ideia é a gente subir a Serra Branca, que é esse morro aqui atrás da árvore. É apenas subir, descer e ir para o Caminho do Céu. A ideia é dormir hoje em Delfinópolis. Motoca já aquecida, partiu. Bora, Jaspion! Vamos lá, saindo aqui para mais um dia. Agora são 9h20 de um domingo. Que Deus abençoe o dia de hoje, esse dia lindo de Deus, céu azul. Que possamos aproveitar aqui e gravar um conteúdo legal para vocês. A plantação de milho. Ontem isso aqui tava um sabão, para quem não assistiu o vídeo anterior. E essa aqui é a famosa Serra Branca, do lado aqui da pousada da Wanda. Aproveitar aqui esses minutos iniciais e falar dos apoiadores aqui do canal. Se precisar de um seguro para sua moto, carro, helicóptero, avião, entre em contato com o Eduardo da BNP Seguros. Com certeza ele vai fazer uma boa cotação aí para você. Seguro viagem Vital Card. O único que eu encontrei que cobre viagem de moto sem a necessidade de adicional. E você pode fazer diretamente pelo site deles, que está no link aqui na descrição. E aí no final da sua compra, você pode colocar o cupom de desconto THI Noronha. Você vai ter um desconto aí no valor do seguro. Bauletos Altrex já me salvou ontem aí da queda que eu tive, senão eu ia ficar com a perna presa embaixo da moto. E aqui começa a subida da Serra Branca. Olhem que vista linda. Primeirinha. Eu desci essa serra com F800. Mas eles arrumaram aqui, porque estava muito pior. Coisa linda de Deus. Mecanicamente as Tenerés estão se comportando muito bem. E daqui a pouco nós vamos olhar ali a trinca que deu no tanque do Lê, da moto do Lê. Aí nós colamos com sabonete e Durepox. Temos que providenciar pezinho do câmbio de marcha. O que eu comprei paralelo quebrou. Bom dia! Providenciar um outro protetor de manete, porque no tombo ele quebrou. Esse aqui é de plástico, é bem frágil. Aqui é uma espécie de cascalho, essa terra branca, por isso que chama Serra Branca. Aí começa a ficar um pouco mais casca grossa. Nós só vamos subir e descer. Eu tô despreparado, hein, fisicamente. Faz tempo que eu não faço atividade física. Tive que fazer reforma em casa. Aí corrida, musculação ficou pra trás. Uns 3, 4 meses já. Então um pouquinho que eu ando e empurro a moto, já fico ofegante. A curva. Não sei como que aparece na imagem. A câmera não mostra a real inclinação. É uma pirambeira isso aqui, ó. Caminhonete descendo. Oba. Estamos chegando aqui no topo. Dá 2 km.
da Wanda, você chega aqui no topo. Vamos fazer uma peripécia aqui, ó. Coloquei o controle do drone aqui. Ver se ele segue a gente. Bora! Pra cá. Tenta ficar mais perto. Cara, tá ficando sensacional a imagem. Devagarzinho. É. Aí eu tô conseguindo acompanhar. Ela se confunde quando a gente se distancia, ela não sabe qual é a moto que tem que seguir. Vocês estão vendo, né, o trabalho que dá gravar uma imagem bacana? Pronto, vídeo de drone feito com sucesso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam das imagens. Que descer em primeirinha, só dando uns toquinhos no freio, né, pra não gastar a pastilha à toa. Agora nós vamos sentido o caminho do céu. Então aqui é o final da Serra Branca. A vez que eu passei reto na Wanda foi por causa disso, ó. Essa é a entrada aqui. Aí você entra aqui 300 metros, tá ali o restaurante. E tá escrito desse lado, Wanda. Aí eu passei reto e deixei de conhecer esse restaurante. Foi um bom motivo para voltar, né? Então aqui é a entrada que vai pro caminho do céu. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é ali, ó. Vamos tentar ir por ali, ó. Aqui deve ser muito liso. Vamos por ali, ó. Pra lá. Aqui foi onde eu entrei a outra vez. Então é por aqui, ó. Ali na frente é a ponte que o Lê marcou terreno. E aqui a gente vai encontrar a estrada que leva ao caminho que queremos percorrer. Isso aqui tava liso ontem. Ainda bem que o sol já se encarregou de secar. Quando chegar lá na frente eu vou mostrar pra vocês a bifurcação da parte interditada e a parte que é a correta. Eu entrei na interditada, se fui seguir o caminho do Google Maps, me ferrei. Tive que voltar e passei um baita de um sufoco com a F800. Aí, ó, pra vocês terem como referência, tem essa casa de oração. E aqui na frente tem a bifurcação. Tem que abrir uma porteira, lembrando que é sempre
Você abre e depois fecha, né? Porque tem muito gado aqui. Aqui foi onde eu errei o caminho. Aqui é o caminho interditado. E o caminho que eu devia ir era aqui. Então eu fiz esse percurso até chegar na boca do caminho do céu e não consegui passar. E tive que voltar tudo, abrindo um monte de porteira, parte alagada. Eu lembro disso. Aí eu voltei e vim pra cá. E agora começa a subir. Estamos aqui a 1.130 metros de altitude. Aqui é um trecho que tem bastante erosão. Isso que é perigoso, bater o cárter da moto e estourar essas pontas de pedra aqui. Galera aí. Ali os riscos ali no morro, ó. O pessoal sobe de jipe, de moto. E o caminho do céu começa lá no topo. Então depois daquela bifurcação, que é à esquerda, todas as outras bifurcações são à direita. Ah, abusadinho. Aqui começa a subida final para chegar ali em cima no caminho do céu. Olha a quantidade de pedras que tem aqui nas montanhas, impressionante. Tem carro descendo. Aqui tem bastante pedra também. Boa. Eita, nós, agora lascou. Pode vir. Ah, você vai passar? Então eu vou. Acho que ele não quis parar. É sempre que eu tô numa subida assim, eu lembro da música. Voar, voar, subir, subir, e por onde for. Chegamos no topo. Aí, ó, que coisa mais linda. Ali tem acho que o Lago de Furnas, se eu não me engano. Aqui começa o caminho do céu. Você viu a represa ali, ó? Olhem só que coisa espetacular esse caminho aqui, ó. A outra vez que eu passei aqui tava com neblina e eu não pude ver essas belezas aqui, ó.
Feio, né? Ó a pirambeira. Agora nós vamos para a Cachoeira do Zé Carlinho. Vamos ver se dá certo de chegar até lá. Canastra tem areião também. Essa Teneré é boa de areia. Teneré é, né? Quem não é sou eu. Ela é mais leve que 800, então é mais fácil de segurar. Então, pessoal, paramos aqui nesse entroncamento. Então nós viemos desse caminho, que é o caminho do céu, e aqui à direita, 14 quilômetros, Delfinópolis. E seguindo aqui tem bastante opção de cachoeiras, pousadas também, inclusive a cachoeira do Zé Carlinhos também dá para ir por aqui. Então agora a ideia é seguir por aqui, só que dessa vez eu não mapeei o roteiro, mas vamos aí devagarzinho. Eu salvei no Google Maps offline e a gente vai tentar chegar lá na cachoeira do Zé Carlinho. Lê, Capel, o que você achou dessa estrada? Maravilhosa, um lugar mais lindo que eu já passei, foi sensacional. E a Teneré tá se saindo bem? Tá se saindo como uma vovozona no capricho. Então vamos seguir aí, lá pro Zé Carlinho. Mas enroscou alguma coisa? Não, só bati as partezinhas. Rapaz! Você puxa aí, peraí que eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai puxar e equilibrar pra cá, eu vou puxar a roda. Tá? Peraí, vamos fazer junto, vai. Não deixa ela cair. Ela tá engatada. Hã? Tá engatada. Vou segurar a embreagem aqui já. Vai! Segura! Solta! Tá engatado? Solta! Pode soltar, tô segurando. Tá puxando ou tá Tô empurrando? segurando, pode soltar. Tô louco, velho! Falando. O tamanho
medo do buraco que ele se enfiou. Bom, a motoca saiu da toca. Seguimos. Faltam 16 quilômetros. Vamos lá, botar Teneré no rio. Será que eu vou molhar o pé? Espero que não, porque eu levantei o pé. E pela quarta vez aqui na cachoeira do Zé Carlinho. Torcer para ter almoço aqui. Então chegamos aqui no Zé Carlinhos, ali embaixo é o outro rio que temos para atravessar para chegar na cachoeira. Hoje é domingo, então tem almoço aqui, ó. Bora encher a pança? É agora. E aqui é assim, ó, o frango já fica aqui e vai direto para a panela. Bom, então almoçamos aqui, uma comida muito boa, R$60 comendo à vontade e R$30 a entrada na cachoeira. Agora nós vamos atravessar o rio mais uma vez. Tô de bermuda e chinelo já, porque logo depois do rio já é praticamente o estacionamento. Aí é ali, ó. É, e vai pra lá. Exato. Atravessa aqui e vai pela beira. É, vai pela beira do mato ali, ó. É, Teneré véia. É, tem que abrir a torneirinha, né, Thiago? Senão ela morre mesmo. E bora lá. E água gelada. Até que não tá tão gelada. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Olha quanto leite. Ah, suas danadas, estão na sombra, né? Alô? E chegamos aqui no acesso à cachoeira, tem essa área aqui de estacionamento. As motocas vão ficar aqui, ó, na sombra. Prendemos os capacetes aqui com a corrente, né, por precaução. E o acesso à trilha já começa aqui. Ó, escadinha de pedra. Ali já tem a água e o barulho da cachoeira. O rio passava por aqui, ó. Ó a corda aqui, ó. Isso aqui era fundo. Nossa.
Agora eu tô curioso para saber se isso aqui foi um desvio da natureza ou se foi forçado. Aqui era muita água. Aquela água tava aqui. Tinha as duas. E a coragem para entrar nessa água gelada? E coisa boa! Mais uma vez aqui na Cachoeira do Zé Carlinho. Aí, ó. Isso que hoje é um domingão. A galera já foi embora e sobrou aqui a cachoeira para poucas pessoas. Hora chuva do dia. Vocês acharam que a gente ia embora sem chover? Mas a água estava muito boa, agora vamos voltar ali para as motos e a ideia é seguir lá para Delfinópolis. Então, hora de seguir para Delfinópolis. Aí tem as travessias de rio novamente. E aí mais 30 quilômetros, 33 até chegar em Delfinópolis. Se a gente comparar essa moto com a 800, que é a que eu viajo bastante, existe uma grande diferença de conforto, né, de ciclística em relação a essa moto aqui. Eu diria que pelo ano dessa moto, a idade que ela tem, ela é um pouco mais frágil do que a 800. A 800 aguenta muito mais pancada em termos de suspensão e outras coisas. Mas é uma grande experiência fazer uma viagem com uma moto antiga. Vai devagar, rapaz. Olha só. Vamos lá atravessar. Isso que é meio aqui, ó, no cantinho. Vai de lado. Coloquei a calça, tava de bermuda e chinelo, né, para atravessar o rio aqui. Agora seguir nesse dia lindo de Deus. Ó o caramelinho. Tchau, caramelo. Tchau. Uá. Quarta travessia de rio. Na verdade é o mesmo rio que nós atravessamos, mas em outro ponto. Levantei as pernas. Show! Já estou na estrada principal, vai dar acesso a Delfinópolis, que é bastante brita, né? E com muita costela de vaca, então o bom é andar a uma velocidade razoável, né? Então 60 por hora aqui, e a moto se comporta maravilhosamente bem. E chegamos a Delfinópolis. Para procurar uma pousada para ficar. Pronto, achamos a pousada. Pousada Restaurante da Ana, R$80 por pessoa.
longer I've waited, the more that I've tried, all the years that I've wasted. Então, vamos partir. Chama essa pousada aqui ontem da Dona Ana. R$80 por pessoa. E foi muito bom ter achado aqui, porque domingo as pousadas estão querendo descansar, né? Que o pessoal vem no final de semana. Da partida aqui na motoca. Choveu para variar. Tchau. Obrigado. Bom, partiu. Que Deus abençoe nosso trajeto de volta. É sempre bom estar aqui na Serra da Canastra. Agora é mais deslocamento. É, pessoal, nem tudo são flores. Primeira coisa, chuva. E segunda coisa, a moto, ela está funcionando. Lembra que eu falei em um dos vídeos que ela funciona sem bateria? Então ela não está carregando a bateria, está com algum problema no estator ou retificador, a gente não sabe ainda. E ela está funcionando, só que ela não tem, ó, a lâmpada como está bem fraquinha. Ela não buzina, buzina aí, Lê, pra ver se sai alguma coisa. Sem buzina. Ó, sem buzina. Farol parou, ele está bem fraquinho. Então ela está gerando a quantidade necessária para mandar a centelha para a vela, né? Ela tá usando a energia que ela tá gerando para manter o motor ligado, né? Então nós estamos sem carregar, sem gerar energia pelo estator para carregar a bateria. O GPS voltou a acender, o neutro voltou a acender, mas sem buzina, ó. Ela dá uma piscadinha. O farol é porque você desligou a farol. Você desligou o farol, ele manteve a carga pro GPS. Mas não tá gerando energia suficiente para carregar a bateria. Um indício disso, da gente perceber isso na Teneré, é a buzina. A buzina tem que ser forte. Posso até... A diferença... É. Então é uma maneira da gente ver que não tá carregando. Buzina L e liga o farol. Buzinando. Para a buzina. E aí acendeu um pouquinho mais forte o farol. E a gente voltou pro retificador original dela. A gente estava usando um paralelo bom, a gente voltou pro original dela, mesmo assim não está gerando energia. Então assim, a nossa impressão, pelo menos a minha, é que seja no estator o problema, né? Sim. Porque nós testamos 2 retificadores e continuou a mesma coisa. A gente tem duplicidade no retificador, testamos um, testamos outro, nenhum deles está retificando energia o suficiente para carregar a bateria. Então, tudo indica que é o estator que não está gerando. A parte ruim é que nós estamos sem o estator funcionar para carregar buzina, seta, mas em qualquer outra moto a gente estaria parado. A Teneré mesmo assim está funcionando. Em outra moto a gente ficaria pelo caminho, a Teneré nós vamos chegar em casa. Bom, nós fizemos alguns testes aqui, voltamos para o outro retificador, testar as conexões. O GPS está ligado, mas a moto provavelmente não vai ligar no botão. Vamos ver. Ó, não pega. Aí eu vou ter que ligar no pedal de partida. É, rapá! Que Deus nos abençoe. Vou gravar Thiago Noronha dando partida na Teneré dele. Vamos ver se ele sabe fazer isso. Eu espero que sim, né? Que a moto tem essa bateria. Não é que o cara manja do assunto? Então já estamos a 150 km de São Carlos. Nós paramos algumas vezes aí para fazer alguns testes,
mas a moto realmente não está gerando energia para alimentar o sistema elétrico, né? Setas, faróis, buzina. Ela só está mandando energia para a centelha da vela. Graças a Deus chegamos aqui em São Carlos. A moto aqui está com todo o painel apagado, o GPS desligado. O painel na verdade nem tem luz, né? Só tem umas luzinhas indicativas de neutro e seta. A expectativa era de que após essa viagem eu fosse para São Paulo, até mesmo para arrumar a bagagem melhor para a viagem principal, mas provavelmente a moto vai ter que ficar aqui para resolver isso. Seja bem-vindo ao Clima Thiago Noronha. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Como eu já falei, acho que no caminho para cá, a expectativa era de que eu voltasse com a moto lá para São Paulo, mas ela vai ficar fazendo companhia aqui pro Lê mais alguns dias. O que você achou da viagem, Lê? Primeiro a viagem foi sensacional, né? A gente passou por lugares muito bonitos, que eu assim, fiquei impressionado com a beleza do lugar. E assim, em relação às motos, né, eu acho que a viagem foi muito boa para a gente avaliar, né, todo o comportamento da moto. Inclusive a gente acabou já identificando algumas coisas, algumas necessidades que nós vamos solucionar, daí o motivo de você precisar deixar a moto aqui, mas eu acho que assim, tá bem encaminhado, fizemos assim, uma boa viagem. O resultado final foi bom, né? Não, com certeza, o resultado final, de modo geral, atendeu as nossas expectativas e o mais importante, a gente identificou o que a gente precisaria identificar nesse momento. E mesmo assim as motos foram e voltaram, né? E agora eu vou voltar para São Paulo de ônibus e quem vai ter dor de cabeça mais alguns dias vai ser o Leandro. Tá combinado. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram THI Noronha aí. Lê Capel. Lê Capel e até o próximo vídeo. Valeu e fui.